Muito bem, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Nós vamos então começar a nossa EBD e caminharmos para a nossa quinta lição na Epístola de Tiago, na nossa EBD, que tem sido uma bênção. E conforme os irmãos já perceberam o nosso revezamento aqui, hoje quem vai nos trazer é o irmão Cédric, vai nos trazer a lição. Então já vamos orar e passar logo a palavra para ele, para aproveitarmos ao máximo esse nosso tempo aqui hoje de manhã, ok? Oremos. Deus querido, nós agradecemos pela Tua presença, pela Tua companhia, ó Deus, em cada momento da nossa vida. E agora, Pai, enquanto nos reunimos, Teu povo aqui presente para Te louvar, para aprender da Tua palavra, e nós clamamos para que o Teu Espírito venha iluminar, ó Deus, nosso entendimento, abrir nossos corações e usar o Teu servo, ó Deus, para comunicar a Tua palavra com clareza e que, ó Deus, as aplicações, ó Pai, possam mexer, incomodar com as nossas vidas e nos levar mais perto da Tua vontade. Abençoa, Deus, a Tua palavra, meio de graça que o Senhor tem colocado para nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Tudo bom com vocês? Como o pastor falou, nós estamos revezando as lições na EBD, e esse domingo a responsabilidade é minha da gente conversar e tratar um pouco sobre, continuando ainda no capítulo 1 da carta de Tiago. Nós vamos, como com certeza todos estudaram a lição e observaram, hoje nós temos 2 versículos para nós estudarmos, aprendermos mais um pouco com a palavra de Deus, que mesmo numa porção pequena, ela traz muitos ensinamentos para nós. Muitos ensinamentos. Então, é fundamental que a gente sempre lembre disso. Nada dentro da palavra está ali solto, está ali sem um propósito. Há propósito em tudo que está escrito na Bíblia, há propósito para tudo que é colocado aqui. Nós sabemos que o tema da revista é Servos de Deus alcançando a maturidade cristã. Então, quando o autor do material da Igreja Cristã ele elaborou esse conjunto de lições em cima de um ensino expositivo, ele deu ênfase ao livro de Tiago, e com o livro de Tiago nós aprendemos que a caminhada cristã ela é uma caminhada que necessita e precisa ser ascendente. Então, conforme você vai caminhando, a ideia é que você vá tendo maturidade, você vá aprendendo mais e você vá vivendo mais aquilo que você aprende. Então, quando o Tiago escreveu aqueles irmãos, ele estava justamente incentivando a esse crescimento, a esse amadurecimento na caminhada cristã. Então, a partir do momento que nós somos justificados por Cristo, nós começamos uma caminhada, e aí Tiago escreve aqueles irmãos justamente dando esses destaques. Então, para você ser um bom servo de Deus, é necessário que você cresça, que você amadureça. Tá certo? Então, Tiago, quando escreve, ele tem essa intenção. E a lição, ela inicia com o texto base. Eu gostaria que vocês abrissem. Está na revista, mas é sempre bom abrir a Bíblia, ou ligar a Bíblia aí, que está lá em Tiago 1, 19 e 20. Então, nós vamos trabalhar esses 2 versículos. O autor da lição, ele dá destaque nesses 2 versículos. Então, a nossa quinta lição, ela justamente fala: abra os ouvidos e pondere as palavras. Então, ele está dizendo para a gente, abra o teu ouvido, né? E pondere o que você fala. E aí ele vai falar e vai tratar isso nesse texto. Eu convido vocês a me acompanharem na leitura. Eu coloquei a leitura no slide, que fica um pouco mais fácil e mais uníssono, né? Mas que vocês possam estar observando que nós vamos trabalhar, e aí ele trabalha nessa lição esses 2 versículos. Vamos ler juntos, meus irmãos? É sempre bom ler a palavra. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.
pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, nesse texto, você observa que há ordens bem claras de Tiago para nós. Há ordens bem claras da palavra de Deus para nós. E a título de a gente vai... A lição ela se divide em 3 tópicos, há uma introdução e uma conclusão lá no final. Então, quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Então, eu destaquei ali o falar, né? Porque o que ele está dizendo? Ó, abra os ouvidos e pondere as palavras. Então, Salomão vai nos ensinar nesse provérbio que as palavras, ou o falar, ele deve ser... Nós devemos ser comedidos. Porque o que nós falamos tem muito peso, tem muita importância. Você pode observar que uma palavra ou alguma coisa que você fale, ela pode causar muita coisa. Se você observar um juiz, ele com uma palavra ele pode determinar a morte de alguém lá nos Estados Unidos, suponhamos, né? Ele pode dizer, ó, esse cara agora, a partir dessa palavra daquele juiz, ele deve ir para o corredor da morte. Então você percebe que a palavra, o que ele diz, é muito importante. Como também, quando a gente fala alguma coisa com uma única palavra, muitas vezes com o que você fala, você pode denigrir e prejudicar a imagem de alguém, né? Então a gente tem que estar muito atento e muito alerta para o que nós falamos. Por quê? Porque a gente nunca deve subestimar as palavras que nós dizemos. Então, a lição de hoje ela vai justamente trazer alguns alertas para nós nesses 2 pontos. O primeiro, no momento que eu falo, e no segundo, quando eu preciso e necessito escutar. Então, o destaque que eu quero dar aqui na introdução, justamente com Salomão falando isso para nós, é justamente, olha, nós precisamos ser comedidos com o que nós falamos. Porque quando nós somos comedidos com o que nós falamos, nós demonstramos que nós somos o quê? Temos um espírito sereno, que nós temos entendimento, que nós percebemos o que nós falamos. Então, quando o Tiago começa a ensinar aquela igreja, aquela cidade, ou aqueles irmãos para quem ele direciona a carta, ele está dizendo isso para eles, olha, sejam comedidos no que vocês falam, tá certo? E assim, ainda a gente tem que pensar como as palavras são importantes. A gente normalmente sempre faz uma comparação, mas se eu falar aqui, vocês com certeza vão trazer à mente. Todos conhecem Adolf Hitler, né? Todos conhecem Adolf Hitler. Adolf Hitler escreveu um livro que se chama Minha Luta, o nome do livro dele. E, meus irmãos, para cada palavra escrita ali naquele livro, na Segunda Guerra Mundial, morreram 125 pessoas. Para cada palavra que Adolf Hitler disse, olha, vamos lutar, e a forma como ele entendeu era segregando, perseguindo, matando, escravizando, fazendo tudo aquilo que ele escreve naquele livro dele, na Segunda Guerra Mundial, 125 pessoas morreram. Para cada palavra. Para cada palavra. Então vocês observam que o nosso falar, o nosso proceder, como a gente se porta e o que a gente fala tem muito, eu não diria assim, poder no sentido de que aquela parte enigmática ou mágica ou fantasiosa. Mas eu digo, com o que eu consigo, com o que eu falo, eu posso atingir de maneiras terríveis as outras pessoas. Então Salomão está dizendo para a gente, olha, tenham serenidade quando vocês falarem. Percebam o que vocês falam, porque no que vocês falam há muita importância. E aí Tiago faz esse destaque para nós. Olha, abram os ouvidos de vocês e pensem muito no que vocês vão falar, porque há muita importância. Há muita importância. E vocês podem anotar do lado, não está aqui na revista, mas se você ler lá em Provérbios 18, 21, vai dizer o seguinte, Provérbios 18, 21, você vai anotando aí do lado, porque é bem importante. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então ele está dizendo, olha,
você pode definir morte e vida com o que você fala, com o que você diz, com o que você profere. E ele também vai falar, lá em Provérbios 10, 20, ele vai dizer o seguinte: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Então está dizendo, olha, a sua língua ela pode ser prata, ela pode ser ouro, ela pode ter boas palavras, mas ao mesmo tempo também ela pode destruir muita coisa. E também lá em Provérbios, eu vou pedir só para vocês anotarem, Provérbios 25, 11 e 12, diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de pratas, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e jóias de ouro puro, assim é o sábio, repreensor para o ouvido atento. Então o que ele está dizendo? Olha, quando você tem uma palavra boa, é como se você oferecesse uma salva com maçãs de ouro, numa salva de prata, né? Então, quando você tem uma palavra bem temperada, quando você tem uma palavra que ela é bem colocada, dentro do tempo correto, para aquela pessoa que tem um ouvido atento, ela faz diferença. Ela faz diferença. E aí, a lição vai dizer para nós que nós fomos treinados para falar mais e ouvir menos. Então a gente é treinado a falar e parar muito pouco às vezes para escutar o que estão falando, né? E isso muitas vezes desencadeiam atitudes precipitadas, porque não revelam a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então muitas vezes nós nos perdemos quando nós acabamos falando muito, falando e murmurando. Então ele está dizendo, muitas vezes você, por ser treinado tanto a falar, você esquece um pouco de ouvir. Que você está preocupado em falar. E muitas vezes esse muito falar, ele nos leva a tomar atitudes precipitadas. A gente acaba se perdendo no caminho, porque acaba falando muito. Então Tiago está nos dizendo isso. Então quando eu tenho uma preocupação com o que eu falo, quando eu submeto os meus ouvidos a escutar o que Deus tem a falar para mim, quando eu observo o que eu estou dizendo, quando eu presto atenção em cada palavra que eu digo, eu com certeza demonstro que eu tenho sabedoria. Mas quando eu me perco no muito falar, às vezes eu me precipito, porque eu não estou escutando muito bem. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Tem um dizer antigo que ele diz: temos 2 ouvidos, mas somente uma boca. Assim podemos ouvir mais e falar menos. Né? Então isso é um negócio interessante. Né? Se Deus quisesse que a gente falasse mais, a gente já não dá. Imagine a gente com 2 bocas, né? Meu Deus do céu, seria uma loucura. Mas ele nos deu 2 ouvidos. Então o Tiago está dando esse destaque, dizendo: olha, aprenda a ouvir e pondere as suas palavras, tá bom? Então, é um destaque que a gente precisa fazer. Puxa, eu tenho 2 ouvidos, então vamos aprender a escutar mais. E vamos aprender também a falar menos, tá certo? E o Tiago vai caminhando, né? Vai caminhando. No final da introdução aí na lição de vocês, ele faz um destaque e diz assim: a lição de hoje é de suma importância para todos os cristãos, pois ela fornece para um viver sábio que manifesta a vontade de Deus e glorifica o seu santo nome. Então a lição de hoje, ela nos oferece orientações para você viver de forma sábia e fazer a vontade de Deus. Tiago estava dizendo para aqueles irmãos justamente isso: olha, observem o que a gente falou lá no início, meus irmãos amados. Deixa eu só acostumar aqui com... Aí. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o nosso foco, a nossa ideia com o que ele está dizendo: olha, se vocês observarem o que a lição está dizendo hoje, vocês vão perceber que
a instrução é aqui. Sigam isso para que vocês possam fazer a vontade de Deus, ou seguir essas orientações os leva a se aproximar mais do que Deus quer para vocês. Você ser tardio em falar, pronto a escutar e tardio em irar-se. Então vai rodar hoje a lição assim, ao redor dessas três situações. Tudo bem, meus irmãos? Todo mundo aí? Então, deixa eu só adiantar aqui. Eu estava aqui na introdução. Ok? E agora nós vamos parar um pouquinho no primeiro tópico, que diz o seguinte: esteja sempre pronto a ouvir. Então, ele diz, você precisa estar sempre pronto a ouvir a voz de Deus. A relação que ele faz aqui, a relação principal, e o que o texto chama a atenção, pelo menos chamou muita atenção para mim, né? E o autor ele destaca, ele diz assim, olha, o que aquelas pessoas precisavam saber, né? O que elas precisavam estar observando? E ele nos responde com o próprio texto, ele diz, o que aquelas pessoas precisavam saber? Elas precisavam saber que elas tinham que estar prontas para ouvir. Você precisa estar pronto para ouvir. E aí você, poxa, mas para ouvir qualquer coisa, para ouvir... O que eu preciso estar pronto para ouvir? E aí Tiago vai ser muito claro, porque ele vai dizer para a gente que a gente precisa sempre estar pronto a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que ele tem para nos falar, a ouvir o que ele tem de instrução na própria palavra dele. Mas quando a gente está mais preocupado em falar, a gente esquece um pouco de ouvir. E Tiago está dizendo para a gente, olha, estejam prontos, e prontos assim, estar preparado, estar atento, estar alerta ao que Deus tem para dizer para a gente. Então, para eu estar alerta, eu preciso estar sempre pronto para o quê? Para ouvir. E quando eu fico falando, eu às vezes fico disperso. Então, ele está dizendo para a gente, olha, escutem o que o nosso Deus, o Deus de vocês, tem para dizer. Não se percam falando, mas parem um pouco, escutem um pouco. E ele vai dizer na própria lição que um verdadeiro cristão, ele tem nessa pequena porção aí, sejam todos prontos para ouvir, muita instrução. Há muitas aplicações para a nossa vida, há muitas aplicações para a nossa caminhada cristã, e inclusive há muitas aplicações para que eu possa desenvolver o título da lição e da revista, para que eu possa amadurecer como cristão. Cristãos maduros, eles têm essa noção de que eles precisam parar e estar prontos para ouvir o que o nosso Deus tem a dizer. E é isso que Tiago está dizendo aqui para aqueles irmãos que serve para nós hoje, que a gente precisa aplicar na nossa vida hoje. Que a gente precisa parar e pensar um pouco se eu tenho estado pronto para ouvir o que o meu Deus tem a me dizer nas várias circunstâncias e situações que eu passo na minha vida. Ou se eu sou um cristão que fica todo tempo tagarelando, se eu sou um cristão que fica todo tempo falando, se eu sou um cristão que precisa estar ativo com a tua boca todo tempo, mas que eu não paro para escutar o que o meu Deus tem a me dizer. E a gente vai perceber nas aplicações que o autor da revista vai fazer, que ele vai dar um destaque muito grande sobre isso. Mas esse destaque muito grande também é dado em todo o livro de Tiago, em algumas partes mais específicas. Lá no 3º capítulo ele vai falar, salvo engano, da língua, e a gente vai dar só, como diz o pastor João Versi, a gente vai fazer só um spoiler aqui, né? Mas lá ele vai ter uma lição que vai tratar um pouco mais da língua, tá certo? Mas qual é a ideia aqui, meus irmãos? O autor, tanto da lição, ele faz um destaque no comentário aqui do livro de Tiago, ele vai dizer, olha, parem um pouco, estejam prontos a ouvir. E se você virar a sua revista aí na página 26, né? Na página 26, ele vai dizer, olha, para a necessidade de ouvir prontamente a palavra de Deus revelada nas Escrituras. O contexto desse prontos para ouvir é justamente, esteja pronto para ouvir a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Quando eu leio a Bíblia, é a palavra de Deus, é a voz de Deus revelada. Deus se revela ao homem de várias formas, de algumas maneiras bem específicas,
na natureza, a gente percebe que ele é revelado, ele está revelado, mas eu acredito que principalmente, ou a fonte fundamental da revelação de Deus hoje para nós é a palavra. A palavra é a voz de Deus. E Tiago está dizendo, estejam prontos para ouvir a voz de Deus. Estejam prontos para observar o que Deus tem para dizer para vocês através da palavra dele. Não fiquem dispersos, mas estejam prontos para ouvir. E ele vai falar para nós, e a gente tem que parar um pouco para pensar. Quantas vezes nós não nos fazemos de surdo, né, para o que Deus diz? Quantas vezes nós não nos fazemos de surdo para o que o nosso Deus nos diz? A gente tampa os nossos ouvidos, Deus está dizendo através da palavra dele de forma clara para nós, e nós nos fazemos de surdo. E quantas vezes eu, na minha vida, não me fiz de surdo para o que Deus tinha a me dizer de forma clara na palavra dele. Mas nós, às vezes, nos fazemos de surdo porque justamente nós não conhecemos o nosso Deus. Nós não conhecemos a palavra dele. Muitas vezes nós não escutamos nós não conhecemos porque nós não escutamos nem a voz dele. Nós somos ovelhas rebeldes que não conhecemos muitas vezes a voz do nosso pastor. E o irmão que fez o material, e Tiago naquela época está dizendo para a gente, olha, parem um pouco, ouçam mais a voz do Deus de vocês. Não se façam de surdos para o que Deus está dizendo. Ele está dizendo de forma clara na palavra dele. Mas a gente prefere não ouvir, tampar os ouvidos, fazer às vezes muito barulho, e aí a gente falando, né? E a gente não percebe o que Deus está nos dizendo. E quase sempre, todas as vezes, quando a gente prefere falar muito, e muito falado, o que é muito falado, e aquele muito barulho, a gente para e não escuta. Eu, pelo menos, tenho eu sou da área de exatas, né? Então, eu, quando estudo alguma coisa que seja relacionada à área de exatas, eu consigo fazer isso escutando música. E eu gosto de alguns estilos de música, né? Alguns estilos musicais bem barulhentos, né? Mas que para mim são um pouco, para mim são agradáveis. Então, quando eu consigo fazer e desenvolver cálculos escutando aquilo. Mas eu também sou um cara que gosta também um pouco assim de ler. E para eu ler, eu dificilmente gosto de ler escutando música. Porque eu prefiro assim, me concentrar naquilo que eu estou fazendo. E com música eu não consigo concentrar, com barulho eu não consigo concentrar. Porque eu quero escutar e ouvir aquilo que o livro ou até o que a Bíblia está me dizendo. Então, para eu ouvir bem a Bíblia, eu preciso parar para ouvi-la. Para ouvir bem o que Deus tem a nos dizer através da palavra dele, eu preciso ser o quê? Eu não devo me fazer de surdo. Há ordens claras que Deus nos dá. Há ordens específicas. E nós muitas vezes preferimos nos fazer de surdo. E aí quando a gente se faz de surdo, a gente para de observar o que no próprio livro de Tiago, aí no primeiro capítulo também, fala no versículo 21. Não está dentro do escopo dos versículos que estão nessa lição, mas é muito pertinente o que fala em Tiago 21. Tiago 1:21, que vai dizer o seguinte, ó, não se enganem, portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Meus irmãos, às vezes a gente não é humilde para escutar o que Deus tem nos dito quando Ele planta a mensagem dele através da Bíblia, através da palavra dele. Então, quando eu me faço de surdo, eu estou dizendo, olha, eu não sou humilde para escutar o que Deus plantou no meu coração. E aí eu me torno um rebelde. Por quê? Porque eu estou me fazendo de surdo ao que Deus tem falado. E essa palavra que é implantada, ou que quando a gente para escutar o que Deus tem para nos falar através da palavra dele,
eu posso perceber que ela é poderosa para mudar a minha vida, quando eu começo a escutá-la. E isso é muito importante. Isso é muito bom para a gente. Isso faz bem para o cristão. Isso revela um cristão maduro, um cristão que sabe ouvir o que o Deus de toda a terra e de tudo que há tem a falar especificamente a ele, através da revelação dele, que é a palavra dele. Então, quando eu paro para ouvir, eu dou sinais de maturidade. Tiago estava dizendo para aqueles irmãos, estejam prontos para ouvir o que Deus tem a falar. É o que o autor fala com relação ao que ele diz, olha, nesse contexto, eles precisavam ouvir a palavra, e a palavra revelada, a palavra de Deus, e eles precisavam estar prontos, inclusive, para obedecê-la. Porque quando eu só escuto e não obedeço, eu também sou um rebelde, né? Uma pessoa rebelde, uma pessoa que não aceita. Eu deixo de ser humilde. E nós, normalmente, quando somos confrontados, você é soberbo, é muito difícil, né? A gente, poxa, a pessoa está dizendo que eu sou soberbo. Mas a palavra está dizendo para a gente, olha, quando você não dá ouvidos àquilo que está de forma clara na palavra, você não está sendo humilde. E para mim, eu entendo que aquela pessoa que não é humilde, ela tem soberba, ela é rebelde, ela acha que ela é autossuficiente em tudo que ela pensa, em tudo que ela fala. Tá certo? E aí a gente vê o autor fazendo algumas aplicações. Mas antes da gente ir para as aplicações, um pouquinho antes, ele vai falar que esse pronto que está aí, ele tem relação com... Deixa eu voltar novamente. Ele tem relação a ser rápido para ouvir. Estar pronto, ele diz, sejam todos prontos para ouvir. No segundo bloco, ainda na página 26, ele diz, olha, esse pronto que está aí, ele tem relação com ser rápido. Entendeu? A perceber que isso é uma coisa urgente, que é uma coisa que é necessária para o cristão, que é uma coisa que tem que ser importante. Estar pronto a ouvir é uma coisa que tem que ser feita de forma rápida e é uma coisa que é muito importante para a vida do cristão. E aí ele vai e diz para a gente, olha, quando nós nos dispomos alegremente para ouvir o Evangelho, demonstramos que valorizamos e que ele é essencial para nos conduzir de maneira sábia e prudente neste mundo. Então ele está dizendo, olha, quando eu sou rápido para escutar o Evangelho, eu estou dizendo, ou escutar o que Deus tem a me dizer através da palavra, eu estou dizendo para o mundo, eu estou dando um testemunho de que aquilo é importante. Qual a importância que nós temos dado ao Evangelho revelado na palavra? Será que nós temos vivido uma vida que não dá importância para aquilo que Deus nos ensina através da palavra dele? Será que nós paramos para ouvir? Ou nós simplesmente vamos vivendo a vida de forma a nem observar o que a palavra nos diz? E aí, eu peço que vocês estejam atentos ao título do tópico, que ele vai dizer para a gente, olha, estejam prontos a ouvir. Percebam qual a importância que você dá ao que a palavra lhe fala. Ou você não dá importância nenhuma. Você vai vivendo de forma a sua vida, inclusive, atropelar o que você vive. Qual é a urgência ou importância que você dá ao Evangelho? E isso, quando eu estava estudando a lição para estar aqui com os irmãos compartilhando, eu fiquei pensando muito nisso. Isso me confrontou muito, me chamou muita atenção. A gente vive, às vezes, uma vida paralela, né? Como se a palavra fosse uma coisa que estava fora, ou aquilo que Deus nos diz são situações em que eu trato lá no domingo de manhã na EBD com o pastor, ou no domingo à noite, ou quando eu estou junto com os irmãos, mas lá na minha vida diária, nos meus negócios, aonde eu realmente deveria fazer o que a palavra me diz, eu me faço de surdo. Então ele está dizendo, quando é que você está pronto? Será que isso tem sido uma coisa urgente? Aonde você está, escutar o que Deus tem para dizer através da palavra dele, e principalmente, não só escutar, mas ter atitude, ter ação para viver aquilo que ela lhe ensina? Ou você simplesmente está disperso com tanto barulho que tem ao redor que você nem dá importância para isso? São perguntas que têm que falar aos nossos corações, que elas têm que, eu acredito que elas têm que
nos fazer meditar, nos fazer pensar, mas principalmente elas têm que nos levar a agir de forma diferente. Nessa semana nós estávamos no grupo de vida e foi bem interessante, porque a gente parou um pouco para pensar quando eu não paro para escutar a voz de Deus. A gente estava conversando lá no grupo. A gente normalmente não tem nem assunto para falar de Deus. A gente conhece pouco Deus, a gente não escuta, a gente não sabe, a gente não olha muito na palavra. Então, quando você vai conversar com alguém, inclusive sobre Deus, o pastor brincou lá no grupo e eu fiquei com aquilo na minha mente. A gente normalmente diz só: Jesus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E ponto, né? E porque a gente não para escutar o que Deus tem para nos dizer através da palavra dele. A gente não para conhecê-lo mais. E aí a gente confunde muitas vezes a voz do bom pastor com outras vozes. Porque o nosso ouvido não está muito bem sintonizado. Então isso é uma coisa, meus irmãos, muito importante. Quando alguém nos pedir, e o mundo e as pedras clamam, né? Quando alguém nos pedir ajuda verdadeira, será que nós temos escutado a voz de Deus, inclusive para passar isso para alguém? Quando alguém com algum problema, ou com algum, quem sabe, pecado realmente, desses pecados terríveis, como é que você pode ajudar essa pessoa? E eu não estou aqui classificando pecados, tá bom, meus irmãos? Porque eu falei pecados terríveis, não, tem os pecados terríveis, tem os pecados... Não, isso é pecado, mas às vezes a pessoa vem te pedir ajuda sobre alguma situação da sua vida, e você não parou para escutar o que a palavra tem para dizer, inclusive para você passar, você fala qualquer coisa. Ou então você dá aquela assim, olha, eu vou marcar um horário lá com o pastor, porque ele é 10 para te dar uma força. Entendeu? Mas ele está dizendo assim, pare um pouco, escutem a palavra para que vocês possam compartilhar melhor desse evangelho. Qual é a importância que você tem dado para esse evangelho? Ou você tem achado, não, isso não é urgente na minha vida. Quando eu tiver mais tempo, eu vou dar a verdadeira importância para esse evangelho. Será que a gente tem conseguido pensar e lembrar disso nas nossas vidas? E é muito interessante porque o autor ele vai tecendo e vai costurando e ele vai dizendo: nós paramos para escutar outros assuntos, nós paramos para escutar outras conversas, que não é ruim. Que não é ruim a gente bater um papo, conversar sobre coisas que a gente gosta, que a gente se interessa, que fazem bem para a gente. Não é ruim, mas a gente também parar para escutar o que Deus tem a nos dizer é muito importante. Eu gosto de algumas coisas, eu gosto de basquete, eu gosto de conversar sobre os caras da antiga, da minha época, eu gosto de olhar algumas coisas que estão acontecendo agora, são coisas que eu gosto de conversar. E eu não acredito que não há pecado nem problema nenhum nisso, mas também eu preciso... Enquanto cristão que busca maturidade, quando chamado a conversar sobre coisas que realmente são urgentes e importantes, que é o Evangelho, eu também não posso simplesmente falar como Paulo falou, né? Está sempre no leitinho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, meu irmão, e mais o quê? E aí, pois é. Então... Quando a liderança e a igreja investe justamente em... é bom a palavra capacitação, né? Mas assim, quando ela investe em que você faça um devocional, que você tenha momentos com Deus, que você leia a palavra, que você cresça e amadureça como cristão, é justamente por conta disso, para que o evangelho, para que nós sejamos discípulos... que não são displicentes, com tanta coisa boa que o nosso Deus nos deixou. Então, esse primeiro ponto aqui, ele é muito importante para isso. Está dizendo, há muitas coisas que vocês vão ouvir, há muitas coisas, inclusive, que vocês precisam parar para ouvir, mas lembrem, parem também e estejam prontos para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. E aí ele vai fazer as aplicações. E ele vai dizer para a gente, olha, devemos lembrar que a Bíblia é o canal que o Senhor usa para falar conosco e revelar o caminho da salvação aos homens. E aquelas perguntas ali, elas são bem interessantes. Quanto tempo diário você dedica ao estudo da palavra?
Você tem prazer em ouvir boas mensagens? Será que as muitas atividades e as tribulações da vida taparam seu ouvido para o Evangelho? São 3 perguntas que, se a gente parar ali, elas já nos deixam assim muito atentos a refletir. Como é que está a nossa vida? E eu me ponho aí, como é que está a minha vida com relação ao estudo da palavra diariamente? Ou eu acordo 6 horas da manhã e a partir das 6 horas eu vou vivendo a minha vida, e aí eu vou para o café, e vou para o trabalho, e aí eu durmo 11 horas da noite e a palavra nem chegou perto de mim. E principalmente, nessas 10 horas que eu passei vivendo, o quanto que eu apliquei da palavra naquele meu dia? Ou eu não apliquei nada? Ele está dizendo, porque ele está dizendo assim, pare um pouco, estude um pouco, mas use aquilo no seu dia. Aplique o Evangelho à sua vida. Espalhe o Evangelho com a sua vida. Ele está dizendo, olha, isso é muito importante. Tem prazer em ouvir boas mensagens? Né? Pastor, tem quantas mensagens lá no canal? Lá? Mais de 200. Então, será que a gente... Sei lá, vou para 2 anos aqui na Videira, então antes dos 2 anos, com certeza tem mensagem já lá. Então, às vezes, a gente precisa de uma mensagem lá para nos chamar a atenção hoje aqui. Será que eu tenho parado para escutar? Ou aqui no culto da noite, será que a gente só dorme? Eu acredito que não, né? O Max agora botou uma câmera virada para cá, então a galera está monitorada, né? Né? Mas não é isso, né mesmo? Claro que não, né? Mas, assim, a ideia é essa. Há mensagens, muito material de boa qualidade, né? Eu lembro que quando eu era moleque, meu pai tinha um livro do Spurgeon. Tinha um livro. Era um livro azul. E esse livro, toda vez quando ele ia fazer uma meditação em algum lugar, ele usava aquele livro. Só tinha aquele, meus irmãos. Não tinha outro lá. E aí eu olhava Spurgeon, e depois eu cresci, nem conheci o Spurgeon, mas assim, eu lembro que ele tinha um livro do Spurgeon. Um livro. E hoje nós temos todos, né? Vários livros, várias mensagens traduzidas. Será que eu tenho parado para escutar essas mensagens? Tirado um pouco do tempo da minha vida para aplicar isso? Isso são perguntas que precisam ser feitas, mas que elas precisam ser respondidas à luz do que Tiago está dizendo aqui. Parem para ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer para vocês, para que vocês possam viver de forma melhor. Ok? E no final, claro, que eu já tinha falado aqui, mas a gente precisa dar o destaque. Meus irmãos, tem se criado, nós estamos já passando para o segundo ponto, mas tem se criado uma série de distrações nas nossas vidas para que justamente nós não tenhamos tempo com a palavra de Deus. E são muitas distrações. É aquilo que a gente fala, não são distrações, inclusive, maléficas, né? Mas são distrações. E que nos levam a não dar aquele sentido que eu falei, que o autor fala, a verdadeira urgência e importância para a palavra de Deus. Então, ele está dizendo para a gente, olha, não deixem um pouco esses vários barulhos e parem um pouco e meditem na palavra, aprendam com a palavra. Escutem a voz do bom pastor. Escutem a voz de Deus na palavra dele. Porque ele está dizendo, olha, estejam prontos para ouvir. Tudo bem, meus irmãos? Então, essa aplicação aqui ela é muito interessante porque ela diz para a gente, a nossa época é essa época. Entendeu? Então, eu tenho que, no meu caso, né, eu tenho que levar o filho para o Kumon, tira do Kumon, bota na natação, da natação, no balé, do balé, na aula de francês, no japonês, do japonês no chinês. Pronto, acabou. Seu dia você vai embora. O cara leva para o chinês. Não, porque agora a criança tem que falar japonês, chinês, alemão. E aí você cria uma série de distrações. Eu não diria que isso... Está vendo como não é ruim? Não são coisas ruins. Mas são coisas que preenchem, quem sabe, um tempo que você poderia... Aí, todo nesse tempo, você não separa um tempo para Deus. Para escutar e ouvir a palavra de Deus. Tá ok? Então, é muito... a gente precisa ficar focado em dar
o valor necessário para o que Deus tem a nos dizer e nós precisamos ouvi-lo de forma melhor. Então as aplicações foram muito bem. O irmão que fez foi muito feliz quando ele colocou essas 3 perguntas aí no final. Mas, avançando um pouco, ele vai para a segunda parte do versículo. Então são 2 versículos, a gente vai agora para a segunda parte do versículo do 19b. Que ele vai dizer, estejam sempre prontos a ponderar. E aí a gente pode fazer um paralelo. O versículo ele vai dizer, olha, há momentos em que você precisa ser rápido, você precisa ser veloz, você precisa estar pronto, e há momentos que você precisa ser um pouco lento, você precisa ser um pouco, eu não diria lerdo, né? Mas assim, você precisa ser tardio. E aí ele traz 2 situações. E a primeira que ele traz para a gente é, você precisa ser tardio no que você vai falar. Então, você precisa ser tardio no que você vai falar. E aí eu lembro, né, de agora que eu disse, olha, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Né? Então, isso nos traz, assim, traz uma série de coisas que vem à nossa mente, dizendo, olha, nós precisamos ir um pouco mais devagar com o que nós vamos falar. Tá ok? E aí, esse lento, eu acho que eu coloquei aqui, mas se não alguém, por favor, abra. Salmo 141:3, se alguém puder abrir rapidinho e já ler Salmo 140, aí você anota aí do lado, ok? Alguém achou? Salmo 141:3, eu acho que é isso. Diga lá, Max, que está com o microfone. Afio a língua como a da serpente, veneno da víbora está em seus lábios. Então, ele está dando destaque, ele está dizendo, olha, repete, Max. Afio a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Então, 141:3, 141:3, desculpa, estava no 140. Então pronto, ótimo. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Pronto, opa, melhorou, né? Tinha a ver, mas estava meio... Tinha um pouco a ver. Rapaz, ele está dizendo, meu Deus, eu estou dizendo para o homem ser tardio, ele está dizendo, afia a tua língua aí. Mas, meus irmãos, ele está dizendo para a gente, só repete, Max, para a gente pegar o fio de novo da meada, só repete. 141:3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então ele está dizendo, olha, coloca, Senhor, Davi estava dizendo, coloca uma guarda na minha boca aí, vigia os meus lábios. Então ele está dizendo, seja prudente com o que você vai falar. Guarde e pense muito no que você vai dizer. E aí o Tiago com certeza conhecia esses textos, eu acredito, e ele está dizendo, olha, você precisa ser tardio no que você vai falar. Então é uma dificuldade que a gente tem muito grande de falar ou de guardar o que a gente precisa falar e falar com prudência. E a gente pode listar uma série de coisas que a gente não deve ser precipitado, mas uma que nós devemos dar destaque é no que falar e quando falar. Isso é uma coisa que nós precisamos ter muita atenção. Muita atenção. Porque quando nós falamos, o pessoal diz, não, palavra dita, né? Já foi, já falou, já saiu, e aí fica bem complicado depois, quem sabe, remediar. E quantas vezes nós não nos envolvemos em tantas situações se nós tivéssemos colocado uma guarda na nossa boca, se nós tivéssemos prestado realmente atenção no que era para ser dito, se nós tivéssemos pensado um pouco, se nós tivéssemos parado para ouvir o que Deus tem para nos dizer, nós com certeza cometeríamos bem menos imprudências. Então o Tiago está dizendo para aqueles irmãos, olha, sejam tardios no que vocês vão falar. Provérbios 17:27, você pode anotar aí do ladinho também, vai dizer o seguinte: quem retém as palavras possui o conhecimento. Então, se você retém o que você fala, se você pensa no que você fala, você tem conhecimento. Mas aquele que fala muito, que desanda a falar sem pensar, quase sempre ele erra. Então, pode anotar aí, Provérbios 17:27, né?
Aí, ainda no primeiro parágrafo da página 26, ele vai dizer assim: assim sendo, o uso correto da língua é uma atitude que revela uma característica do verdadeiro cristianismo. Eu vou voltar depois um pouco aqui, mas o uso correto da sua língua, do que você fala, ele revela o quanto, eu acredito, de maturidade cristã você já desenvolveu, que é o tema da nossa revista, a maturidade cristã. Quando você começa a pensar no que você vai falar e submete, inclusive, àquilo que você já ouviu da palavra, por isso que nós precisamos, e é fundamental que nós conheçamos a palavra, o que ela tem para nos dizer. Porque a partir do momento que eu sei o que ela tem para nos dizer, eu com certeza vou melhorar o que eu vou falar. Então, o autor aqui está dizendo justamente isso para a gente. Olha, desenvolvam um verdadeiro cristianismo, e você desenvolve um verdadeiro cristianismo quando você começa a aprender a falar na hora certa e da forma correta, segundo o que a Bíblia nos orienta. Então isso aqui, meus irmãos, nós precisamos dar um destaque na nossa vida. Ele vai falar ainda no mesmo capítulo. Eu achei muito interessante porque nós estamos ainda nós estamos na 5ª lição, né? Se eu não estou errado, se não é a 5ª e a 4ª, mas eu acredito que seja a 5ª. E nós estamos ainda no verso 20 do primeiro capítulo de Tiago. Né? Então, você vê quanta preciosidade nós já escutamos nesses 20 versículos que foram colocados aqui, que foram dados o destaque aqui. E ele vai falar para a gente, já lá no verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então ele está dizendo, olha, cristão, você precisa refrear a sua língua. Você precisa pensar no que você fala. Você precisa dar testemunho de ser um bom cristão, um verdadeiro cristão. Um cristão maduro é aquele que sabe a hora de falar, sabe o que falar, mas fala porque já escutou o que Deus tinha para dizer. Então, isso é muito... há necessidade de dar destaque a isso. Às vezes a gente não para pensar o que a Bíblia está nos dizendo. E de forma bem clara. Porque a gente não quer, a gente se faz muitas vezes de surdo. Mas o texto ele não para aí, ele vai fazer um destaque na parte do irar também, né? Então ele diz, para falar e tardio para irar. Deixa eu só ver se eu fiz um... Não, eu fiz. Só um pouquinho, meus irmãos. Eu coloquei lá só para a gente... Agora a gente já falou da parte do tardio em falar. Agora nós vamos falar da parte do tardio em irar-se. Aí aqui... Aí a gente tem que... com todo cuidado para os irmãos não se irarem, né? Mas o tardio em irar, ele tem muito a ver com as emoções que nós temos. Né? E aí a gente tem que lembrar do temperamento, né? Dos sentimentos, tem muito a ver com isso. Mas a gente não pode deixar de falar que Tiago deu uma ordem aí, né? Ele disse, olha, você precisa ser tardio em proceder com ira descontrolada. Eu sempre acredito assim, que a ira descontrolada ela é terrível. Ela é terrível, né? Porque ela pode... Aí realmente, eu acho que já é a ação, né? A ação é quando você... Inclusive no que você fala. Quando você fala com ira, ou quando você reage com ira descontrolada. A gente vai já passar, não vou fazer spoilers aqui, como diz o pastor, mas nós não podemos nos tornar pessoas que agem com ira descontrolada. Porque a partir daí, meus irmãos, é só ladeira abaixo. Porque uma coisa vai puxando a outra. E ele vai nos dizer que há uma ira que ela é piedosa, que muitas vezes ela é necessária. Vocês querem ver um exemplo? Eu até anotei aqui. Não sei, só um pouquinho, só para eu achar aqui. Isso. Se vocês puderem abrir, ou o Max que está aqui com o microfone, algum dos meninos, eu tenho usado os textos de Provérbios, porque Provérbios eles nos dão muitas dicas, muitos princípios. Então tem um texto lá em Provérbios 15:1.
Por favor. Provérbios 15:1. Aí você pode anotar aí do lado também. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Entende? Então, quando você quer desviar o furor, ou que já o furor já é, eu acredito, que a ira em ação, né? Quando a pessoa está com furor, ela já está querendo derrubar tudo e partir para uma outra área. Então, quando eu respondo de forma branda, ele está dizendo, então eu faço o quê? Eu desvio essa ação. E principalmente, quando eu suscito a ira nos outros, eu estou assim, levando aquela pessoa a sair do irar-se, que a gente vai falar que é um irar-se aceitável, para aquela pessoa partir para uma ira descontrolada. E aí eu tenho que estar muito atento a esses detalhes na minha vida, né? Então nós devemos ter muito cuidado com a ira que temos. E aí, no entanto, a pior ira é contra o que Deus nos ordena que façamos. Porque quando nós nos iramos contra o que Deus nos diz para fazer, nós estamos incorrendo em quê? Em rebeldia contra Ele. Então, a gente vai já dar um exemplo aqui de situações em que a ira controlada ela é aceitável, mas quando eu principalmente me rebelo, ou quando eu me iro, ou eu me exalto com o que a palavra diz, não tem gente que diz assim, não, porque a Bíblia só diz que... Então aquela pessoa está se irando contra aquilo, ela está combatendo uma coisa que Deus está nos dizendo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, quando ele diz assim, olha, vocês precisam, inclusive, ser tardios quando você se ira com o que Deus tem falado, porque isso dá sinal de que você pode ser, ou né? É rebelde. E aí Tiago diz que isso precisa ser advertido. E isso tem que ser real para nós hoje. Então, eu parei um pouco para pensar no que ele queria dizer, ou tentar entender o que ele queria dizer para aqueles irmãos, e um destaque que eu observei foi esse. Muitas vezes nós nos iramos contra o que Deus diz para a gente. E isso é muito, nos traz, assim, você é confrontado com isso quando você age com rebeldia contra Deus. Então, vocês percebem que às vezes o homem se ira com o que Deus dá ordens para ele, de forma clara, e isso destaca no homem que ele é rebelde, porque ele não quer ser humilde, como a gente falou ainda há pouco, mas ele quer fazer com que a vontade dele seja feita simplesmente porque ele está, eu vou usar aqui chateadinho com o que Deus está dizendo claramente na palavra dele, e aí ele está, não, vou mirar com Deus, porque Deus, e aí ele vai alterando a voz com Deus, uma coisa que é clara na palavra dele, agindo com ira. E muitas vezes essa ira ela descamba para tanta coisa, para tantas coisas que não agradam esse nosso bom Deus. E aí eu já faço uma pergunta, como é que a gente, aí passando para a ira, que muitas vezes é descontrolada, mas não aquela que é contra Deus, quantas vezes ou como nós agimos em situações que a nossa paciência, né? Porque a paciência, tem gente que tem a paciência como se fosse um elástico, né? Você já prestaram atenção como é elástico, né? O elástico você vai esticando, e tem uma hora que ele solta o elástico aí, meu irmão. Acabou. Então, como é que eu tenho agido nesses casos? Será que eu tenho conseguido esticar o elástico, e aí estica mais um pouquinho no que é necessário, claro? Ou eu já estiquei, nem estiquei o elástico, eu já estou estourando. Já estou agindo com furor, né? Que é a ira em ação. Então, são coisas na nossa vida cotidiana que nós precisamos estar atentos. Atentos. Nós não podemos ser cristãos, e se nós estamos desenvolvendo uma caminhada de amadurecimento, cristãos que são que nem espoleta, né? Vê a espoleta, pá, pronto. E eu, na minha vida e na minha caminhada de cristão, em algumas igrejas, das quais, algumas não, eu só fiz parte de 3 igrejas. Então, na igreja lá na que eu nasci, né, eu percebia isso. Existiam irmãos que eram irmãos maravilhosos. Eu conheço um irmão, graças a Deus ele ainda está vivo lá, e eu tinha contato com ele. Meus irmãos, ele era um homem pronto a agir a qualquer hora. Você diz, irmão Idel Brando. Diz, irmão Del dizia assim, meus irmãos, eu tenho que lavar esse teto aqui.
Pai, meu irmão, de 5 horas da manhã, ele ligava para o meu pai, eles montavam tudo lá, eles iam lavar o teto, iam limpar tudo. Era o irmão que era o primeiro que estava na porta da igreja de manhã cedo, era ele que entregava o boletim antes do culto da manhã. Né? A gente tinha uma abertura do culto, a gente saía, então ele entregava o boletim, era um irmão pronto a servir. Uma pessoa maravilhosa. Mas, meus irmãos, o elástico dele nem esticava. Se ele ia para um futebol, ele já, assim, é um testemunho triste, mas eu cheguei a segurar um outro jovem. Isso é triste, mas é real. Numa situação fora da igreja, por causa de um banco, em que eles iam realmente para as vias de fato. 2 homens, um senhor e um jovem, assim, tipo o Fabrício. E eles iam para as vias de fato. E meus irmãos, não façam isso. Por quê? Porque justamente eles não perceberam que nós precisamos ser tardios em nos irar. E com certeza, eles não observaram o que Tiago falou lá. Eles não estavam prontos para agir como que o nosso Deus diz, porque eles não escutaram o que ele nos diz. Então, são situações na vida da gente em que nós precisamos agir sem ira, mas escutar o que Deus tem a nos dizer nessas situações. O não irar aqui é justamente essa situação. E eu tenho e agora eu tenho um pouco relação com as nossas aplicações na nossa vida, né? E a gente precisa comparar. Eu escutei um amigo comparando, ele falou assim para mim, Cédric, um contrato é igual um elástico. Você consegue esticar, mas enquanto você segurou. Então, se ele está assinado, ele está valendo, você consegue prorrogar. A partir do momento que você soltou, acabou, você não consegue, você tem que fazer outro. Então, da mesma forma é conosco. Às vezes a gente consegue, não, vai mais um pouquinho, vai mais um pouco, caminha mais um pouco. Mas depois que você solta, que você desencadeia aquele furor, aquela reação, aquele dia terrível, aquelas palavras horríveis, até você remediar. Até muitas vezes não consegue remediar. Muitas vezes você não consegue resolver. Se você pudesse ter agido com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de prudência naquela situação. Então, Tiago está nos advertindo hoje, não esteja ou não proceda com ira repentina. E eu sempre digo, o pastor vai passar lá e é muito bom nós estarmos sempre lembrando de que lá em Oséias ele vai passar, que nós precisamos, nós estamos na meditação de Oséias, na exposição de Oséias, mas ele vai dizer que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Então, quando eu conheço a Deus e prossigo em conhecê-lo, eu consigo desenvolver essa minha parte, onde a minha ira ela é uma ira controlada e não descontrolada. E aí você vai dizer, Cédric, quando é que eu tenho que ter uma ira controlada? Quando eu me iro contra o meu pecado. Eu tenho que ter raiva, eu acredito, Cédric, do que eu faço que não diz, ou que não condiz com o que o meu Deus me diz, que é para eu fazer. Essa é uma ira que ela é aceitável. Quando eu olho para a palavra, puxa Deus, é o que Paulo diz lá, né? Quando eu faço o que eu não quero, porque o que há em mim, ele às vezes a carne, ela fala, eu tenho que me revoltar e me irar com essas situações. Agora, no convívio diário, no que eu vivo, nos meus relacionamentos, eu tenho que ser tardio em me irar. E, como é bem destacado, eu acredito que nós estamos dentro do tempo, nós vamos parar um pouco para pensar no que ele usou de aplicação na parte B, que é quando eu estou pronto a ponderar, ou quando eu estou pronto a agir sem ira. Ouvir e agir com moderação são posturas dignas de todos aqueles que nasceram de novo, tá vendo? Para o cristão, para aquele que nasce de novo, as atitudes dele, o ouvir dele, o agir dele
precisa ser diferente. Precisa ser diferente. Porque senão não houve novo nascimento, não é uma nova criatura, eu acredito. Há mudanças quando eu nasço de novo. Ele está dizendo, olha, ouvir e agir com moderação são posturas dignas de todos aqueles que nasceram de novo. Pare e pense, se você nasceu de novo, aí eu gosto de usar essa estratégia, eu sempre penso, isso é lá da minha parte de exata, mas eu sempre penso no sentido contrário. Ó. Quem nasce de novo tem uma postura de ouvir e agir com moderação. É consequência para quem nasce de novo. Não acontece de uma hora para outra, mas ela é no processo de amadurecimento. Eu preciso agir, eu preciso ouvir e eu preciso ter uma postura diferente. Porque eu sou nascido de novo. Então ele está dizendo, olha, se você é nascido de novo, desenvolva escutar mais, desenvolva falar menos, desenvolva cirar menos. Pense nisso aí. Ele está dizendo, olha, você é uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. E aí eu preciso dar sinais disso. E aí ele diz, quando sentimos necessidade de pôr em prática a palavra, no uso da língua e nas ações, deixe claro a todos que não é um mero ouvinte. Você simplesmente não está ouvindo. Você, não, eu sou um mero ouvinte. Só escuto. Mas ponha a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Pratique a palavra. Conheça a palavra e a pratique. Porque você é nova criatura, meu irmão. Eu sou nova criatura. Então eu preciso desenvolver isso na minha vida. Ele diz lá, e então, será que a gente tem feito isso ou não? Esse tem sido uma prática visível em nossa vida. Esse material é muito bom, é excelente. Porque ele nos para e faz nós olharmos lá para o... Será que a gente tem feito isso na nossa vida? Será que a gente tem sido tardio em falar e tardio em nos irar? Ou não? Ou isso não é visível? Ou eu continuo sendo... uma aplicação, mas é, na verdade, eu não sei, meus irmãos, não sei nem se é uma piada ou se é fato mesmo. É igual aquele irmão que diz, eu me converti, mas o meu revólver... Né, ele tinha essa brincadeira lá no Ceará. Ele dizia, puxa, no Ceará não, lá no Nordeste. Né, vamos dizer que o pessoal é mais esquentado. Ele dizia, olha, eu sou crente de novo, mas o meu revólver... Entendeu? Ele não desenvolveu nada. Não desenvolveu. Porque as atitudes dele continuam sendo as mesmas naquelas situações. De ir, ele vai lá e vai meter uma bala lá no irmão. Vocês conseguem entender? Mas ele diz que ele é crente, que ele mudou, a vida não mudou. Não mudou. Então, as nossas atitudes, elas precisam ser visíveis para que eu dê um testemunho melhor, para que eu tenha o Evangelho, fazendo o Evangelho em ação, que essa boa nova faça diferença na minha vida. Então, é muito interessante o que ele coloca aqui quando ele pergunta isso aí no final. Né? Porque ele deixa a gente numa sinuca de bico. Ele diz assim, olha, você tem sido tardio em irar-se? Você tem sido tardio em falar ou não? Então, isso são coisas que precisam ficar latentes aí na nossa mente. Ok? Nós estamos partindo aí já para o último ponto. A gente vai parar um pouco mais aqui, que já é o exercício da prudência no ouvir e no falar. Desculpa, um bom motivo para exercitar a prudência no ouvir e no falar. Por que a gente tem que exercitar prudência quando eu escuto e quando eu falo? Justamente por quê? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, eu me irar não vai produzir a justiça de Deus ou a vontade dele na vida das pessoas. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. E por que eu tenho que ser prudente no ouvir e no falar? Porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Inúmeras advertências na palavra quanto a priorizarmos o ouvir em detrimento ao falar. E isso, com certeza, produzirá em nós maturidade, que é o objetivo da nossa caminhada. E como eu falei ainda agora, né? Conhecer e prosseguir a conhecer a Cristo. Esse é o alvo do que a gente tem. Esse é o alvo da nossa vida. Então, na minha caminhada cristã, eu preciso ser prudente em ouvir
em detrimento a falar, justamente porque eu quero conhecer mais meu Deus. E conhecendo Ele, eu sei que Ele me pede isso. Ele me pede isso. Então Ele está dizendo para a gente, vocês precisam exercitar isso. Vocês precisam exercitar o ouvir mais, o falar menos. Isso é muito bom. Lembra que eu falei ainda agora, vocês percebem que a gente vai dar novamente um destaque ali na relação à ira, que há aquela situação em que você pode se irar, e que é uma ira aceitável, né? E há situações que a gente observa na própria Bíblia, que há essa ira acontecendo. Alguém me dá um exemplo? Lembram quando Jesus, lá em Mateus 21, anota aí do lado, Mateus 21, 12 e 13. Se alguém puder achar, o que diz lá? A gente vai traçar um paralelo quando a ira ela é aceitável, ela não é descontrolada, né? Alguém achou? O pessoal do microfone aí. Mateus 21, 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então eu acredito que Jesus, ele não chegou, eu acredito, né, fazendo uma leitura, ele não chegou, olha, licença, por favor, você pode tirar esse daqui? Eu acredito que não foi assim. Né? Eu vou perguntar, né? Não, por favor, olha, com licença, você pode remover isso aqui da casa do meu pai, aqui do templo? Não. Diz que ele chegou expulsando, né? Provavelmente, né, naquele momento ali, foi uma ira, que é uma ira controlada, eu acredito. Foi por um motivo justo. Aquelas pessoas estavam fazendo coisas que não eram para serem feitas ali naquele local. E aí Jesus, como eu disse, eu acredito, né? Não estava lá, não sei, mas pelo que é registrado aqui, ele não chegou lá, tudo bem, Henrique, você pode sair daqui. Não, ele saiu expulsando, vão embora daqui, saiam daqui, porque isso não é aqui, esse lugar aqui não é para vocês fazerem isso. E ele com certeza se irou, né? Mas era uma ira justificada, uma ira com certeza controlada e uma ira registrada na palavra. Registrada, está lá em Mateus. Então, essa é uma situação em que nós realmente precisamos agir com certo ímpeto, com uma certa... eu vou até agir com uma certa força. Mas também há outras, assim nós falamos de Jesus, há outras situações em que Deus mesmo, ele se mostra irado. Ele se mostra irado, ele se mostra chateado com algumas coisas. Quer ver? Vamos rapidamente, eu vou ler aqui, mas só para registrar aí do lado, em Êxodo 4, 13 e 14, vai dizer o seguinte: respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço que tu envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse: você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Ele está dizendo: Moisés, cara, eu já te falei, rapaz. Já providenciei, inclusive, o teu irmão. E tu está dizendo que tu não queres ir? Então Deus se irou. E há outras traduções, eu acho que ele fala que se acendeu. Ele compara a ira ao fogo. Né? Ele se acendeu a ira de Deus. Né? Deus ficou, puxa vida, eu estou fazendo e providenciando tudo para esse homem. E ele está dizendo que ele não vai. Então, são situações em que, mediante as circunstâncias, Deus se irou. E há outras aqui. A ira de Deus contra o pecado, né? Meu Deus, tenho medo da ira de... Não tem isso? São situações em que ele demonstra. Mas aqui, especificamente, ele está dizendo, olha, quando vocês se irarem, essa ira que é descontrolada, fora do que Deus está dizendo para vocês fazerem, ela não vai produzir justiça desse Deus. Então, isso aqui, Tiago está chamando a atenção a nós, e eu quero só falar e traçar esse paralelo, que há situações em que você pode se irar, e que inclusive não é pecado, que é o que ele diz aqui na lição. Né? Ele diz assim, no segundo parágrafo
da página 27. Ele fala assim, ó, sabemos que a ira é uma das emoções básicas do ser humano, porém, quando descontrolada, não revela a boa vontade de Cristo à humanidade. E por isso caracteriza-se como uma ação pecaminosa. Perceberam? A ira descontrolada é pecado. Como é uma emoção nossa, ela também foi atingida pela queda, eu acredito. Por isso que ela pode ser descontrolada. Por isso que acontece muitas vezes de que num momento de ira descontrolada, as pessoas chegam até a violência, matar o outro. Né? Eu acho que é Mateus, depois a gente pode procurar mais um pouco, que Deus vai dizer pra gente, olha, Mateus 18, que a ira Mateus, ela vai dizer pra gente, olha, que eu posso chegar inclusive por ira a matar o meu irmão, né? Então isso é muito, muito perigoso. Então, tá vendo como há duas situações em que a ira não é pecado e há outras situações em que ela desencadeia ações pecaminosas? Então, quando eu preciso estar bem atento para que as minhas atitudes não façam o que ele está dizendo ali, ó. Quando eu ajo com uma ira que é descontrolada, afetada pelo pecado, eu não produzo a justiça de Deus. Mas quando eu percebo que eu me iro contra coisas que o meu Deus diz que são realmente erradas, eu com certeza estarei produzindo a justiça dele. E aí Tiago está dizendo para aqueles irmãos e nos dizendo hoje, para que nós apliquemos na nossa vida. Olha, vocês precisam agir com a ira correta, não com a ira descontrolada. Em situações em que for necessário você se manifestar. Desculpa novamente. Se você precisar se manifestar de forma com ira nas situações corretas, ela é totalmente aceitável. Agora, quando você passa para o descontrole, é pecado. É pecado. Porque aí você está como uma emoção que foi afetada lá pela queda. A gente tem que estar muito, muito atento. Principalmente nas nossas relações. Principalmente com aquelas pessoas em que nós temos intimidade. Que é com essas que normalmente a gente costuma perder o controle. Mas às vezes a gente perde o controle no trânsito. Né? Uma vez eu perdi realmente um pouco o controle no trânsito, e aí eu me exaltei. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí já pensou se o irmão me vê lá? E eu falei, não, mas Deus está me vendo. Entendeu? E eu realmente me perdi ali um pouco o controle na Via de Roda Centro Santo Irmão, porque vinha uma pessoa e buzinou, eu buzinei, e foi todo mundo buzinando, e aí eu me irritei, e aí fui descontrolando, e aí eu botei o braço para fora, né? Então a gente vai perdendo o controle. Será que deveria ser essa atitude? Será que nessa situação o que eu fiz produziu justiça de Deus ou não? Então são essas perguntas que a gente precisa fazer no momento de responder, no momento de proceder na vida, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então ele está dizendo, há situações em que nós precisamos agir com ira, mas há situações em que nós não devemos agir com ira. E aí ele está dizendo aqui para a gente essas daí. E eu digo aqui, meus irmãos, o Aristóteles disse o seguinte: qualquer um pode se irar, mas irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, com o propósito certo e da maneira certa, isso não é fácil. Então ele está dizendo, olha, não é fácil você controlar, você proceder com a ira correta, mas ela é possível, só não é fácil. Tá certo? Então a gente tem que ficar bem atentado. Então, portanto, as pessoas que já foram transformadas pelo Evangelho são agora desafiadas a exercitarem a prudência no ouvir, no falar e no agir para a glória do nosso Pai. Tiago está dizendo para aquelas pessoas, está desafiando aquelas pessoas, olha, sejam prudentes, como a gente falou, no exercício do ouvir e do falar. Ele está desafiando, olha, puxa, sejam prudentes quando vocês ouvirem, sejam prudentes quando vocês falarem. Porque isso realmente produz a justiça divina, a justiça do nosso Deus. O contrário não a produzirá. Não a produzirá. Eu botei aqui, ir para o próximo slide, então eu devo ir para o próximo slide. Então vamos lá. Pronto. Chegamos aí às nossas aplicações, que está aí na página 27, na parte de cima.
Ele vai dizer, ó, será que você é capaz de lembrar a quantidade de pessoas que já maltratou, ofendeu e feriu porque foi dominado por uma ira descontrolada e insana? Será que a gente consegue lembrar? Eu lembro algumas pessoas, né, que eu, com a ira que eu tive lá, eu fui bem, principalmente no esporte, né, quando a gente é jovem, né, a gente se ira e aí aquela ira descamba por uma série de atitudes que não são necessárias, né? E aí ele fala pra gente, será que a gente é capaz? Aí ele diz, ó, você é honesto o suficiente para confessar que muitas vezes escandaliza as pessoas com suas palavras e ações? Eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus do céu, o homem aqui ele pegou mesmo pra gente pensar. Será que as minhas atitudes, será que o que eu falo escandaliza as pessoas? Será que dá outro testemunho de um outro evangelho que não é o evangelho que Jesus pregou? Isso, no nosso viver diário, como eu ajo lá na minha casa, lá no meu convívio com a minha esposa, com a minha filhinha, né? Como é que as minhas palavras são ditas? Ele está dizendo que não é para você deixar de falar, não é para você, mas como é que você fala? Qual é o tom de voz que você usa? Será que isso não tá tendo ruído nessa comunicação? Então ele está dizendo, olha, será que você está dando testemunho do evangelho com o que você diz? Ou não? Ou simplesmente você age do jeito que vem, do jeito que chega na boca você fala, e aí depois ajeita, ajusta, né? É o tipo de pessoa que não, porque eu estava daquele jeito, eu falei mesmo. Né? Eu sou assim mesmo. Né? Ou não. Ou você pensa, puxa, eu sou assim, mas eu preciso ser humilde ao ponto de entender que a palavra de Deus me diz outra coisa. Porque eu não quero ser rebelde ao meu Deus, eu vou submeter a minha língua a esse Deus que diz que é para eu ter prudência no falar, no agir, para que eu dê testemunho do evangelho que habita dentro de mim. Então ele está dizendo para a gente, olha, como é que a gente tem agido? Como eu, Cédric, tenho agido? Como você tem agido com o que você tem falado? Será que você tem sido uma pessoa destemperada, né? Que a gente não quer nem estar perto. Há pessoas assim, a gente sabe que existem pessoas que são destemperadas com o que falam. Né? Que sobre a mínima pressão já explode. Né? Já sai gritando, batendo porta, chutando cadeira, chutando o primeiro que passa na frente. Ou não. Ou eu tenho dado, não, opa, vou parar um pouco, vou pensar um pouco, vou ouvir o que meu Deus tem a me dizer e daí então eu vou falar. Isso são coisas que a gente para pensar. E ele diz que há atitudes que devem ser tomadas. Eu não coloquei, acho que eu não coloquei no slide, mas na aplicação ele diz assim, a atitude agora é buscar ao Senhor a cada dia em humilhação diante dele e rogando que o Espírito Santo conceda força e sabedoria para lidar prudentemente com as emoções. Quem vai controlar as nossas emoções é o Espírito Santo que está dentro de nós. Para agir com prudência, nós precisamos pedir misericórdia e graça de Deus, para que Ele controle essas emoções que foram afetadas pela queda lá no Éden, né? Pelo pecado. E quando o pecado ele toma conta dessas emoções que a gente não controla, a gente com certeza passa do limite. E aí você acaba ofendendo, você acaba machucando com as palavras, você acaba sendo imprudente, fala sem pensar e não submete, inclusive, o que você fala ao crivo da palavra. E aí a gente acaba não produzindo a justiça de Deus, mas sim produzindo a nossa justiça, que não é bem vista na palavra, né? A nossa justiça ela não é bem vista na palavra, ela não é aceitável. A justiça que é válida é a justiça do nosso santo e bom Deus. A gente pode observar que em 2 versículos a gente aprende muito com a palavra de Deus. Muito mesmo. A gente aprende muito, muito, muito. Precisamos ter atitudes. As nossas atitudes elas devem ser alteradas
pelo Espírito e pelo Evangelho que nós seguimos e vivemos. A gente vai para a conclusão, que diz o seguinte, eu concluí dizendo o seguinte, pessoas sábias são aquelas que avaliam com atenção as palavras antes de pronunciá-las e as ações antes de praticá-las. Pessoas sábias, elas sempre avaliam o que elas vão falar, elas dão um valor para o que elas vão falar. Poxa, de 0 a 10, o que eu vou falar, será que é 10 ou será que é 0? E aí eu digo, opa, é 8. Pô, dá para falar. Aí quando eu vou descendo a régua, a barra, né, o sarrafo, eu vou vendo, puxa vida, isso aqui é 3. Opa, já vou segurar um pouco. Isso aqui é 0. Opa, acabou, isso aqui não devia nem estar pensando. Inclusive, quanto mais falando. E aí ele fala uma outra coisa, ele diz, eu tanto avalio o que eu vou falar, como também eu avalio como eu vou agir, ou o que eu vou fazer, o que eu vou praticar. E isso eu marquei aqui na minha revista, está na revista de vocês aí, está na primeira parte da conclusão. Está na primeira parte da conclusão. Quem fala com sabedoria, dizendo as coisas certas, no momento certo, da maneira certa, guarda a verdade de Deus no seu coração. Isso é um discernimento que vem da palavra de Deus. Porque a sabedoria, ela está na boca dos que têm discernimento. Então, quando você começa a perceber, discernir, diferenciar uma palavra que é maldita, né, de uma palavra que é bendita, você começa a demonstrar que você tem sabedoria, que você está amadurecendo, que você está tendo um crescimento na sua caminhada cristã. Agora, quando você não pensa, e quando a sua palavra, ou quando as suas palavras são sempre malditas, né? E agora, em relação a isso de maldizer mesmo, você tem que começar a avaliar. E aí eu vou para fazer o que a Bíblia nos diz, fazer o contrário do que a Bíblia nos diz, você não está sendo sábio. Você não está agindo com sabedoria. Então, antes de praticar e antes de falar, avalie bem o que você deve e vai falar. E é muito bom, porque quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, foi aquilo que eu conversei com vocês lá no início. Fica mais fácil, inclusive, compartilhar o Evangelho. Porque eu conheço do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, não só por conhecer, mas também por praticar, por viver. Agora, quando eu não sei do que eu estou falando, quando eu não conheço o meu Deus, quando eu não escuto o que Ele tem a me dizer através da palavra dEle, fica muito difícil compartilhar dEle com os outros. Que é o nosso... Lembra, acho que o pastor botou, não sei se foi ontem ou hoje, no grupo lá, que ele colocou lá, fazendo bons discípulos, né? O fazer bons discípulos. Como é que nós faremos outros discípulos do nosso Jesus Cristo? Claro, a ação do Espírito, quem convence é o Espírito, mas você precisa estar pronto e ávido para que essa pessoa faça o quê? Escute o verdadeiro Evangelho. Não um evangelho maquiado, não um evangelho que seja um evangelho dissolvido, não aquele evangelho água com açúcar, só para acalmar, né? Mas que seja o verdadeiro evangelho. Então, para que eu possa compartilhar desse evangelho verdadeiro, eu preciso escutar mais o que a palavra tem a me dizer. E eu preciso falar também com prudência, eu preciso avaliar o que eu vou falar, inclusive para que eu possa ajudar as outras pessoas. Porque senão eu começo a falar uma série de asneiras baseado na Bíblia. Essa semana nós tivemos uma pérola, né? De alguém, eu acredito que se diz cristã, e que disse, não, tem que haver derramamento de sangue para haver uma mudança no Brasil, porque a Bíblia diz isso. Vocês escutaram essa pérola? Eu acho que é de uma deputada lá do Rio de Janeiro. Ela falou isso. Quando você vai observar que isso não tem nada a ver com o que ela disse. Aquele derramamento de sangue que é falado naquele trecho específico tem relação com o derramamento do sangue de Cristo.
tem nada a ver com mudança na política, com revolução. Vocês percebem como quando eu não escuto, não sei, não percebo o que o meu Deus tem para me dizer, eu não consigo transmitir o que é a verdade. Eu crio uma série de estruturas ao redor disso, mas não digo o que é a verdade, porque eu não fiz o que Tiago está dizendo para nós fazermos. Eu não percebi, não ouvi direito o que Deus tem para nos dizer. E isso tem sido, na vida das pessoas, muito comum. E aí eu trago para a minha vida. E isso não pode ser comum na minha vida. Eu preciso parar realmente para escutar o que Deus tem para me dizer. Eu preciso parar para perceber o que eu vou falar. E principalmente, eu preciso, nesse conjunto todo, trabalhar as minhas emoções para que o que eu fale seja baseado no que eu ouvi de verdade. Para que eu possa botar guardas na minha boca. Para que a minha boca expresse o que o meu Deus diz para eu falar e para eu me expressar. Não o que eu penso, como um tagarela que não sabe o que fala. O chamado aqui, meus irmãos de Tiago, ou a advertência para aqueles irmãos é justamente essa. Já indo para o final. Né? Já indo para o final. Será que nós estamos ligados no que a gente escuta, no que a gente fala e como a gente vive? Então, precisamos estar prontos para ouvir e tardios no falar e no cirar. Assim faremos a vontade de Deus e observaremos a sua justiça. Então, que esses 2 pequenos versos, eles sirvam para a gente sempre lembrar disso. Que as nossas atitudes sejam pautadas no que nós temos ouvido do nosso Deus. E não baseadas no que nós achamos, no que nós pensamos, ou segundo as circunstâncias que nós vivemos. Mas que nós possamos trazer a palavra de Deus arraigada e plantada no nosso coração e que ela seja a régua, né? Que ela seja a baliza das nossas vidas, das nossas atitudes, no nosso viver. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu é bom, Tu é perfeito. A Tua justiça, ela é única. Não há nada igual a ela, Pai. Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos dá a direção correta, nos dá, ó Deus eterno, as instruções corretas, mas nos faz, ó Deus, e quebra os nossos corações, ó Deus, nos humilha ao ponto de nós entendermos, ó Deus, que nós precisamos estar controlados e submetidos por essa palavra, para que nós possamos entender, perceber, sentir a Tua vontade nas nossas vidas e principalmente praticar o que ela disse. Que nós sejamos, ó Deus, estejamos melhorando a cada dia no nosso ouvir, sejamos bons ouvintes da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, refrear a nossa língua, Senhor, para falar, ó Deus, o que Tu tens colocado nos nossos corações, não o que nós, ó Deus, com as nossas emoções, ó Deus, corrompidas pelo pecado, venhamos a pensar ou achar que devemos falar, Senhor. Mas que Tu possa, Deus, submeter a nossa língua a Ti, Senhor. Um órgão pequeno, ó Deus, mas que tem um poder de destruir, Senhor, um poder de desfazer. Mas que ela, ó Deus, a nossa língua seja usada, Senhor, para proclamar o Teu santo evangelho. E principalmente que nós possamos vivê-lo, Senhor. Controla, Deus, o nosso coração e as nossas emoções, Senhor. Te peço, ó Deus, que se aqui, ó Pai, há irmãos, ou até eu, Pai eterno, muitas vezes, que agem, ó Pai, com descontrole, ó Pai, que se iram com facilidade, ó Deus. Que Tu possa, ó Deus, estar submetendo as nossas vontades e as nossas emoções, e que o Teu Espírito possa estar nos controlando, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, reconhecer que somos falhos e que precisamos de Ti em várias áreas da nossa vida, ó Deus, que foram corrompidas pelo pecado, mas nós sabemos que com a Tua graça, ó Deus, Tu tem nos restaurado a cada dia, Senhor. Nos ajuda a amadurecer na nossa caminhada, nos ajuda a aprender mais de Ti, nos ajuda a perceber mais o Teu agir, Senhor. E que nós possamos nos aproximar e nos alinhar cada vez mais à Tua vontade. Cuida da gente no restante desse dia, olha por nós. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor Deus. Em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém.
Como já antecipado, irmãos, nos outros domingos, a carta de Tiago é uma carta que traz muita confrontação sobre coisas que nós lidamos no nosso dia a dia, coisas que nós lidamos na nossa vida, em trabalho, família, estudo, lugar de estudo, etc. Eu queria fazer duas ponderações a respeito do que nós vimos hoje, porque a gente precisa, irmão Sérgio que salientou isso muito bem, olhar para a nossa vida e comparar com aquilo que a palavra de Deus está falando, isso é a parte do ponderar, né, da parte que a gente fica calado, e reconhecer, admitir se por acaso não estamos caindo aqui. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A área de comunicação é uma das áreas mais desafiadoras na vida de qualquer ser humano. Ponto. Não seria diferente na vida do cristão. Mais à frente, o próprio texto de Tiago vai dizer que se alguém não peca no falar, amigo, já ganhou 50% mais um da briga. E eu conheci pouquíssimas pessoas, meus irmãos, na minha vida, que eu poderia dizer, rapaz, fulano está nessa população aí. A primeira coisa que eu queria destacar, meus irmãos, é o dilema que nós vimos aqui, ele é tanto do falante quanto do calado. Uma pessoa não abrir a boca não significa que ela está vencendo nessa área. Ela pode estar simplesmente introspectando e colocando para dentro. De certa forma é melhor, pelo menos eu não enveneno o meu próximo, mas não significa que a pessoa não esteja pecando. Por dentro ela está colocando a agulhinha no boneco voodoo ali da pessoa, está matando na cutícula, na unha, mesmo que não esteja falando nada. Pode até, inclusive, lá cair, né? O semblante não descaiu, ainda está com cara de paisagem, o sorriso não amarelou, mas no fundo a situação está triste. Então o dilema é tanto do falante quanto do calado. Outra parte em relação ao calado é que eu posso usar minha comunicação mal em não falar o que eu deveria falar. A parte do irar sem pecar, né, que inclusive está lá em Efésios, né, irem mas não se pequem, é que se por acaso existe algo que exige a minha indignação e eu não falo nada, eu também estou usando mal a minha comunicação. Se eu vejo ou sei de um irmão que está em pecado, está lá em Gálatas, e eu não o confronto, eu não estou usando a minha comunicação bem, não. Muito pelo contrário. Eu estou deixando de abençoar a vida do meu irmão, deixando de ser instrumento na vida dele. Aí esse calado vai agora passar para o dilema do falante, porque ele precisa falar em humildade, ele precisa falar sem a autojustiça, sem o irar-se, né? Ou seja, meus irmãos, se correr o bicho pega, se ficar, você precisa, e nós precisamos aprender a usar a nossa comunicação sem nos omitir e em não nos omitindo, usar com sabedoria. O que me leva à minha segunda consideração rápida, o dilema do controle. Gálatas 5:23 contém o finalzinho das divisões do fruto do Espírito. E a última parte, o último gomo do fruto do Espírito é exatamente o domínio próprio, né? Ou temperança, se não me engano, numa versão aí. Eu acho interessante, irmãos, a presença da palavra domínio. Eu não vou ter tempo agora de lembrar toda a raiz da palavra no original, mas a ideia do domínio e aqui o dilema do controle que eu estou querendo colocar aqui, meus irmãos, tem tudo a ver do porquê que nós damos com a língua nos dentes. Então alguém me ofende. Porque quando essa pessoa me ofende, irmãos, ela está tirando de mim o controle sobre a minha identidade, sobre a opinião que os outros têm sobre mim. Ela está tirando de mim uma coisa que eu idolatro, que é controlar a situação, aquilo que está acontecendo ao meu redor, aquilo que as pessoas estão interagindo comigo. Então, eu estou senhor da situação. Então, quando alguém me ofende, ela puxa o meu tapete, ela tira a minha estabilidade, mesmo que eu tente que isso não aconteça. Então, eu preciso reagir.
Eu preciso fazer alguma coisa para retomar o controle que me foi tirado. Retomar o domínio daquilo que está acontecendo. E aí eu faço isso à custa do quê? Do meu domínio próprio, da minha ira não pecada, ou não pecaminosa. Tudo vai para o ralo, porque eu vou fazer o que eu puder para novamente tomar o controle da situação de alguém que está invadindo o meu reinozinho pessoal. Tem um livro muito bom, se não me engano é do Ted Tripp, não sei. Eu até tentei com a editora ver se nós tornávamos um livro do mês, né? Em que ele fala muito sobre isso, que o nosso pecado é uma batalha de reinos, o meu reino contra o seu, e em última análise contra o reino de Deus, que deveria estar controlando, reinando, sendo soberano sobre tudo. E aí, como eu perco o controle, eu vou ter que fazer alguma coisa, e geralmente isso é feito da pior maneira possível, em especial com o uso equivocado da minha comunicação. E por que isso é ruim também, meus irmãos? Porque isso é um questionamento prático da soberania de Deus. Então, se alguém faz alguma coisa e eu sou forçado, entre aspas, tá? Eu digo que eu sou forçado a fazer alguma coisa e agir, e estou dizendo, Deus, olha só, o senhor está ficando velho, só na história da humanidade já são 6 a 7 mil anos, e o senhor deve ter feito que nem o meu avôzinho, que ficava fazendo na frente da televisão, dando aquelas cabeçadas assim. Então eu preciso lhe ajudar. Meu irmão me ofendeu aqui, o senhor nem viu. O senhor tirou o olho da bola e agora passou. O senhor não está com o olho no lance. Então eu preciso fazer alguma coisa, porque o senhor não está fazendo. Pastor, isso é ridículo. Eu nunca falaria isso. Não com essas palavras. Mas agimos porque nós não acreditamos que Deus é suficientemente poderoso, amoroso, soberano, para reivindicar a justiça daquela situação. Pastor, mas o senhor podia dar um exemplo claro nisso? Posso? Em 1970 e tantos anos atrás, mais ou menos, um jovem de 33 anos ficou na frente de uma multidão que era ou contra ele ou omissa, ouvindo acusações inventadas de testemunhas que foram pagas contra ele, que estavam exercendo ou tentando exercer todo tipo de controle sobre a vida dele, mas aquele jovem estava em pleno controle da situação. Não retrucou. Na verdade, como nós vimos na exposição de Marcos, ele só abriu a boca quando ele viu que nem todo esse teatro falso aí está sendo suficiente para me condenar. Aí ele abre a boca para dizer o quê? Para reconhecer-se como Messias. Caso contrário, parece que nem condenado ele ia ser, se não ajudasse. Você sabe de quem que eu estou falando, né? Jesus nos mostra, meus irmãos, que ele confia plenamente que o seu Pai, a primeira pessoa da Trindade, a qual ele era a segunda, estava no controle pleno da situação. Então ele não precisava fazer nada para retomar controle. Pastor, e se eu não fizer e a coisa piorar? Mas Deus não está também, meus irmãos, quando as coisas pioram? Deus não está no controle também quando as coisas ainda vão para mais longe do que eu gostaria que fosse? Agora, voltando ao primeiro ponto que o irmão Sérgio falou sobre ouvir a palavra de Deus, à medida que nós vamos crescendo em maturidade e sabedoria, nós podemos sim ser instrumentos de Deus no falar, em que nós vamos colocar aquela palavra para tentar conduzir a pessoa sem ira, sem retomada de controle, sem indignação injusta, mas nós podemos ser instrumentos para usar aquela palavra para que a pessoa caia em si. E de repente a situação pode, talvez, não ir tão adiante assim. Mas é que está, é um discernimento, irmãos, que a gente desenvolve. E ele começa a ser desenvolvido, fortalecido, à medida que nós aprendemos a nos calar. Então, eu não sei você, mas para mim isso aqui é para quem tem que usar, inclusive, como eu, a fala o tempo todo,
Eu uso a fala na igreja, uso a fala na família, usava a fala na escola com o professor. Você fala e você, de uma maneira ou de outra, está em uma posição de liderança quase o tempo todo. Há muito tempo atrás eu falei para uma pessoa assim, olha, você não sabe como eu gostaria de trocar de lugar com você. E tirar as férias, como aquele negócio lá do Todo-Poderoso, que Deus vai tirar as férias. Mas tirar as férias, você manda e eu obedeço. Porque é cansativo. Mas é cansativo também, mesmo que você esteja na posição de seguir, de obedecer, porque você precisa mencionar, medir aquilo que você está falando, como você está falando, o conteúdo. Efésios 4:29, está transmitindo graça aos que ouvem? Difícil, irmãos. Para mim, eu vejo um dos maiores desafios, aquele que está na posição de liderança, o que fala e o que não fala. Como responde a rebeldia, como responde a insubordinação, como responde a falta de respeito, aquele que está na posição de liderado, como que você responde a algo que você não concorda. Você não está concordando porque não é certo ou porque não está segundo aquilo que você queria. Viu como tem essa palavra ponderar aí, meu irmão? Você tem que escrever, pega o batom da sua mulher, escreve no vidro de algum lugar. Ponderar. É aquela paradinha antes de falar besteira. Que Deus nos dê, meus irmãos, uma grande capacidade de autoexame diante dessa lição. Porque realmente foi, ou é um texto, melhor dizendo, de grande necessidade na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer ser humano, mas não seria diferente na nossa como cristão. Nós vamos orar encerrando o nosso tempo de hoje, muito proveitoso, graças a Deus pela instrumentalidade do irmão Cédrico nesta manhã. E como pedido, irmãos, hoje eu quero lembrar da vida do pastor Mauro. Ontem oramos por ele também, lá no culto de abertura da campanha de missões estaduais. A situação dele realmente é delicada. Você suspendeu interrompeu uma cirurgia por situação de perda de sangue. Mostra que a coisa não foi completada o objetivo e a vida dele já estava começando a correr risco. E ele já deve ir agora para a 4ª cirurgia, provavelmente agora na segunda ou na terça-feira. Pastor Mauro, para quem não está lembrando, é o antigo presidente, né, da nossa convenção estadual aqui, até o ano passado, foi por 2 mandatos, e é o pastor da Igreja Batista da Asa Branca. Vamos colocar de pé, irmãos, e então encerrar-nos e também lembrar do nosso irmão. Deus querido, nós te somos gratos pelo tempo com a tua palavra e, como dissemos agora, clamamos para que o Senhor nos ajude a descansar na tua soberania. E isso, com certeza, influenciará como nós usamos ou não a nossa comunicação. Abençoa o nosso dia, ó Deus, nosso culto à noite. E nós oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão. Que teu servo, ó Deus, pastor Mauro, seja guardado ali naquele instante. Que os médicos, ó Deus, desenvolvam ali, apresentem ali a mais alta competência, inteligência, ó Deus, perspicácia diante daquele quadro, e que ele possa, ó Deus, em nome de Jesus, ser restaurado, ó Pai, da sua saúde completamente, retornando à sua família, ao seu ministério. Nós sabemos, ó Deus, que acontecerá com teu servo aquilo que a tua boa mão, justa mão, determinar. Mas nós oramos porque sabemos que no teu plano eterno tu tens considerado a oração da tua igreja. Que nós possamos, ó Deus, descansar também nisso no Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.